Nós... Opa. Espera um pouquinho. Então, pessoal, eu sei que não é usual, mas a gente tá aqui rapidinho para desejar um feliz ano novo, um feliz Natal, ótimas festas para todo mundo. A gente espera que realmente essa virada de ano seja boa, que todo mundo minimamente consiga aproveitar dentro das normas de segurança. Os vacinados, pessoas que ainda não estão vacinadas, vacinem-se. E nós da Nutrição, a gente agradece muito o apoio para quem nos acompanhou ao longo do ano. Foi uma trajetória bem importante, a gente conseguiu conversar com muitas pessoas sobre o que é importante na comida, na nutrição para cada um de nós. A gente se esforçou muito para conseguir fazer com que esse conteúdo seja minimamente um conteúdo que possa trazer uma reflexão, que seja algo benéfico e construtivo na vida de vocês. E lembrando também do nosso agradecimento às nossas colaboradoras maravilhosas, nutricionistas fantásticas que nos ajudaram a produzir conteúdo nesse ano de 2021. Que também no meio dos seus processos de trabalho tiraram um tempinho para trazer um conteúdo de qualidade para vocês sobre alimentação e nutrição, cada uma dentro do seu eixo norteador do conhecimento da ciência sobre a nutrição. Então, gurias, muito obrigado. Vocês são maravilhosas mesmo. Obrigadão, viu? E fica um agradecimento especial para minha brother de podcast, Thay. Muito obrigado por me acompanhar e nos acompanhar na construção desse projeto independente, como nós falamos, sempre. Obrigadão, guria. Mas manda tua mensagem aí pro pessoal. Pablito, querido, muito obrigada por toda a parceria e toda a dedicação com esse projeto que traz um quentinho no meu coração. Tô sempre contigo. Muito obrigada a todos os ouvintes e parceiros do podcast, a todos que mandaram sugestões de temas e convidados pelas nossas redes, que compartilharam nossas postagens, que nos ouviram no trabalho, em casa, lavando aquela louça ou limpando a casa. Vocês fazem tudo ter sentido. O Nós da Nutrição vai continuar em 2022 depois de uma folguinha aqui dos produtores, porque estamos precisando. E precisamos do apoio de vocês sempre. Quando vocês seguem, ouvem e compartilham nossos episódios com amigos, familiares e conhecidos, vocês possibilitam que a gente continue com tudo. Que 2022 seja melhor que 2021. Que possamos trazer mais notícias boas por aqui. Boas festas a todos e bom último episódio de 2021. Temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos a mais um episódio do Nós na Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto. E eu sou a Tayana Lindemann e a gente voltou com mais um papo feito com a Gabriela Carniel, que já participou por aqui, já apareceu, então bem-vinda de novo, Gabi. Muito obrigada, é um prazer poder estar de volta. A Gabi, ela participou do episódio 34, para quem quiser ouvir o início dessa conversa, porque foi tanta coisa que a gente falou que não deu tempo de falar tudo. Então ela voltou para continuar, basicamente, e trazer novas coisas aí das vivências dela na nutrição. Antes da gente ir pro assunto principal do Papo Feito, a gente tem uma surpresa pra Gabi, né? Porque quando ela veio não tinha esse momento inicial aqui dos Papos Feitos futuros, que é uma pequena entrevista, digamos assim, para conhecer melhor a participante, para entender as suas motivações com comida, talvez. Então, Gabi, a gente tem algumas perguntinhas que a gente sempre usa aqui com o pessoal para tu responder. Algumas a gente vai responder também, que a gente já não respondeu. E é sobre a nossa relação com a comida, né? Que é tudo de bom, que é essa coisa maravilhosa que é comer. Ótimo, até porque é muito interessante isso. A gente fala tanto sobre relação com a comida de outras pessoas, né? Ouvimos muito sobre outras relações e a gente nunca fala sobre a nossa, né? Isso é muito interessante. Exato, e cada um tem o seu gosto, o seu hábito, o seu jeito, tem uns troços diferentes aí que vive, então é bom a gente conversar sobre isso também. E assim a gente conhece melhor o nosso participante, não só a vivência dele, né, na área profissional, mas também pessoal. Vamos lá, tô curiosa já. Pablo, fala aí a primeira pergunta pra Gabi. Então, Gabi, vamos falar de comida? Vamos.
A primeira pergunta que nós, do Nós da Nutrição, fazemos pra ti é: qual é a comida favorita tua? Aquela comida que dá um calorzinho no coração, sabe? Aquela que tu pensa assim, puta merda, cara, isso aqui é a minha comida preferida de todos os tempos. Não necessariamente da vida, porque eu acho que a gente vai mudando. Às vezes a gente volta pra uma, às vezes a gente vai pra outra. Mas, na atualidade, o que tu consideraria? A minha comida favorita da vida inteira, inclusive até hoje, é arroz com feijão. Eu amo, não consigo ficar muito tempo sem comer, tipo, troco pela lentilha por um tempo, mas logo eu já tô com vontade de voltar pro arroz e feijão. E até tem uma história muito engraçada na minha infância, que eu morava em Cidreira, né? E aí a gente foi na festa do mel em Pinhal. E aí, todo mundo dos meus irmãos, primos, todo mundo querendo comer pastel, e eu encasquetei que eu queria comer arroz e feijão. E aí, a sorte é que Cidreira e Pinhal é uma cidade do lado da outra, e a minha mãe conhecia algumas pessoas, e teve que pedir socorro para algumas bancas para conseguir, então, me servir arroz e feijão. E desde a minha vida inteira sempre foi arroz com feijão, e com certeza, sem dúvida, e feijão preto, né? Por favor. Eu ia perguntar exatamente isso, assim. Quando a gente fala em feijão, tem uma infinidade de feijão. E pra nós, o mais comum comercialmente é o carioca, né? E o preto, assim. Daí eu queria saber se é o preto ou o carioca, porque o carioca, dependendo, ele fica mais cremosinho, né? Carioca, mas o preto também, tá? Ok. Eu como todos, mas assim, o feijão de todo dia tem que ser o preto. Se eu faço carioca ali, um dia, já no outro, eu já quero comer feijão preto novamente. Eu sou do feijão preto também. Gaúcho eu acho que é mais, né, ligado ao feijão preto, assim. Eu gosto muito dos outros, mas o feijão preto tem outro feeling, assim, tem outro calorzinho. Assim. Eu comecei a admirar mais os outros feijões quando eu fui para outro estado. Acho que o que a Thay falou me lembrou isso agora. Ser. Porque eu comi feijão tropeiro, eu fui comer feijão tropeiro muito velho. Sabe, eu não conhecia, assim, feijão tropeiro, que é, pra quem não conhece feijão tropeiro, acho que, desculpa, só eu que passo a vergonha de não conhecer feijão tropeiro, né? Não, pode, eu acho que não vai ser se alguém não conhece feijão tropeiro... A gente nunca tá sozinho na vida. É como se fosse um feijão com farofa, ele fica bem grosso, ele é mais seco, ele não é com caldo, e daí se mistura alguns hortes, como couve, cebola, bota... bacon, linguicinha, ele é o feijão, enfim. Na preparação ele é bem encorpado, assim, ele é cheio de outros alimentos que dão a característica que ele fica mais seco, assim. É uma farofona de feijão. Me perdoem, pessoas, se isso for ofensivo, mas eu enxergo dessa forma, assim. E o feijão, ele tem uma coisa, não sei se vocês concordam comigo, que o feijão, ele tem uma pegada emocional, assim, tipo, a lembrança da mãe, tipo, o feijão da minha mãe é o melhor pra mim. E o da minha avó também quando eu como, não adianta, eu posso seguir exatamente a mesma receita, mas quando eu vou pra casa, a minha mãe sempre me pergunta, o que tu quer? Eu sempre digo que eu quero feijão. Apesar de comer feijão praticamente todos os dias aqui. Porque o feijão da minha mãe, ele é especial, assim. Normalmente, quando eu converso nas consultas, assim, com as pessoas, tem muito isso, né? Não, o feijão da minha mãe, o feijão da minha avó, o feijão do meu pai, o feijão do... sabe? Eu tenho super isso. Só que o meu melhor feijão pra mim é o do meu avô. Eu até falei isso no último episódio. Eu falei que minha comida favorita tinha feijão preto envolvido. E é o feijão do meu avô, assim. E ele... eu até ia fazer essa pergunta pra você. Já que a gente entrou no mérito do feijão, e é um papo importante pro brasileiro, vocês gostam mais do feijão com bastante caldo, ou com menos caldo, ou mais cremosinho? Que foi aquilo que o Pablo falou, que alguns feijões ficam um pouco mais cremosinhos. Qual que vocês preferem? Cremosinho, brother. Cremoso. Total, Então, assim, eu gosto do caldo caldinho fino. Grosso. Eu gosto do caldo fino, e o meu avô faz um feijão muito bom. Não é caldo fino porque ficou pouco tempo, mas é bastante caldo, assim, sabe? Entendi. Eu gosto muito mais assim, e eu acho que é por influência do meu avô muito certo. É feijão de família grande, né? Ele sempre, não necessariamente é família grande, mas sempre faz muita comida. Entendi. E aí eu comia muito lá na casa deles, porque eu ficava à tarde com meus avós, e esse feijão com bastante caldo, que aí derrama no prato, assim, sabe? É que feijão com caldo grosso engrossa a canela, né? Diz que engrossa a canela, então... Não, na real é porque ele fica uma textura diferente,
né? Eu Fica. aprecio mais o feijão com caldo grosso, porque tem uma malemolência ali junto com o arroz, fica muito mais saboroso, assim, na minha opinião, óbvio, né? Uhum. E por isso que eu ainda aprecio os outros e tal. Mas o feijão com caldo fininho eu gosto, assim, quando é, por exemplo, pra comer ele meio puro, Sim, sabe? sim, ele eu fica gosto mais também. especial. Daí Bem rola. novinho, né? Tipo, Isso, recém-feito, bem quentinho, com aquele temperadinho, caldo. daí um feijão com caldo fininho, É. ele cria, assim, uma outra categoria, mas aí é como se fosse um caldo mesmo, né? É, Caldos, entra na categoria caldos, esse é o alimentos meu caldo. feijão. Gente, olha, interrompendo aqui, mas dá pra fazer um podcast só de arroz e feijão, eu acho. Feijão. Sim, tá. Vamos parar tudo que a gente tinha planejado e falar só de arroz e feijão? Então, sabe essa pauta que tá aberta aqui, Tayana? Vamos Pega fechar? ela, vamos botar fora e a gente fica conversando sobre A gente feijão, faz porque assim, ó, outro dentro episódio do pra cá. contexto da América Latina, não existe continente com mais diversidade de feijão, Bah, né? Olha só que coisa linda. A gente tem ali os nossos irmãos com 1 zilhão de feijões diferentes ali. A gente que é meio feijão com arroz, como diz, né? Exato. Mas então vamos sair desse feijão e vamos para a próxima pergunta, porque Vamos. senão a gente não vai para frente. Que é a seguinte, o que tu não come de jeito nenhum, assim, tivesse, isso aqui eu não como, ou desde pequeno nunca comi, nunca comerei. Não necessariamente uma coisa agora, porque a gente sabe que tem contexto de algumas pessoas não comem carne. escolhas, né? Não, aqui nesse caso é tipo, eu não consigo gostar, é ruim. O teu nesse paladar sentido. não aceita isso. Então, não tenho muitas coisas, eu não como carne, né, porque eu sou vegetariana, porém, como eu acredito muito que a gente pode acostumar o nosso paladar, né, então, experimentando várias e várias vezes, a gente consegue se adaptar. Por exemplo, eu não gostava de batata doce, e hoje eu amo batata doce. Eu já não gostei de melancia. Não é ainda a minha fruta favorita, mas eu como porque minha mãe planta, então também tem uma... Nossa! Eu como a melancia que minha mãe planta, sabe? É especial. Sim. Porém, eu não sou muito de pera, então jamais eu vou ir comprar uma pera pra eu comer. E maçã, também não gosto muito. Nossa, sério? Mas eu como maçã em alguns momentos específicos, assim. No verão, uma maçã bem gelada. Eu como. Mas, e no bolo, assim, eu gosto, às vezes eu faço bolo de maçã, mas é só, assim, comer a maçã também é muito difícil, mas a pera eu realmente não gosto do bolo. Sabe que eu tenho uma tendência em concordar com o teu paladar, Gabi? Então, eu também. Fala tu primeiro, mas eu também. É porque assim, ó, pera pra mim é um troço que eu não encosto, não vou na feira, maçã também. Quando é época de maçã, eu não pego, assim, porque talvez a nossa aversão pela figura do nutricionista com uma maçã na mão foi tão grande Pode ser. que a gente nem come. O ranço da maçã. O ranço da maçã foi assim enorme. Mas assim, o paladar, eu prefiro comer outras frutas da estação do que necessariamente eu elas, né? Eu concordo com vocês, assim. nisso. Cara, na verdade, a minha semelhança com a Gabi é outra, assim. Eu amo maçã, eu sou a defensora da maçã nesse momento. Tá, porque eu lembrei, eu falei, agora eu lembro de tu comendo maçã. Nossa, eu como muito maçã. Inverno e verão é uma das frutas que eu mais procuro, assim. Então, nessa questão da maçã, eu não vou entrar. Mas tu falou, eu não gostava muito de batata doce. Eu não gosto de batata doce. Assim, como tu falou, eu também sou total defensora de o que tu não gosta, experimentar de outras maneiras, tentar de novo e tal, eu sou essa pessoa. E aí, a batata doce foi uma que eu tentei várias vezes já comer de diferentes formas. Ela vai de algumas formas, outras não vai, enfim. Mas eu também não sou muito da melancia e também não sou muito da pera. E olha que, tipo, sem graça, todas as outras frutas eu sou, menos da melancia e da pera, sabe? Meio que nisso, assim. Então a gente combinou muito. E só uma dúvida, quando vocês falam em batata doce, vocês comem batata doce enquanto a refeição principal? Porque eu uso ela como complemento, sabe? Ela não é o prato, ela entra dentro de receitas. Sim, receitas. Eu uso ela de diversas formas. Eu como de café. Hoje eu amo batata doce e a minha mãe também planta. Então, por exemplo, agora eu fui pra cidreira, ela me mandou um monte de batata doce já assada, gente. Ela acende o fogão a lenha e põe no fogo. Mas quanto espaço tua mãe tem, que maravilha. Sim, a minha mãe planta muito. Ela plantou 2.000 pés de cebola esse final de semana. Meu Deus! Que incrível. Vai ficar, daqui a pouco vai ficar aquele cheirinho. É tão bom, plantação de cebola. E aí, a batata doce hoje eu como no café da manhã.
Eu como, às vezes, como complemento também no almoço. Ai, como de café da tarde. Hoje eu como ela de várias formas. Eu gosto muito. E tá, e uma coisa que eu faço, eu ponho que fica perfeito. Eu não consigo comer ela, minha mãe e minha família come ela pura, assim, porque ela é doce, acham que tem que ter o docinho. Eu não, põe um pouquinho de sal, azeite de oliva e vinagre. Aí fica assim, ó, Fica perfeito. fantástico, concordo contigo. Uhum. Ela ganha um toque de requinte, né? Exato. Isso, concordo contigo. Fica pra bem mim gostoso. ela tem que ser bem assadinha, com azeite de oliva e sal, e aí rola, assim. Mas sempre, como o Pablo falou, acompanhando alguma coisa, nunca pura. Com outros legumes refogados, assados, aí rola, sabe? Por aí, na Na sopa, sopa. isso, daí Ou super no rola. meu caso, eu faço bastante com carne, porque eu como carne, sou carnívoro. Ou de alguma outra forma, sabe? Complemento, às vezes, no purê para dar um aroma diferente, assim, no finzinho. Porque ela não tem muita liga, né? Se tu vai fazer, ela solta bastante. Ao contrário do purê que forma aquela goma da batata inglesa. Então, ela só dá um gostinho, assim. Tem até Ela é mais bolo, paralentinha, né? né? E bichinho que embucha, né? Aham. Nossa, mãe, assim, eu acho que, ô Gabi, eu vou começar comendo café da manhã mesmo. E Pra dar pum, aquela hein? embuchada. E pum também, a gente só Não, come isso... com batata Isso aí doce. faz parte da vida. O feijão e a batata doce agora se uniram. Nossa, vocês escolheram duas coisas aí que são bem sulfuradas, né? Que a gente fala. Extremamente sulfuradas, assim. Não é, com certeza a dieta de vocês não é branda. Nem um pouco. Mas, indo para a nossa última pergunta... Peraí, calma aí. Calma aí, não tem a última. Tu falou que tu não come de jeito nenhum, porque a gente não respondeu essa pergunta, Pablo. Então eu tô curiosa pra saber a tua comida que tu come de jeito nenhum. Eu? O que eu não como de jeito nenhum? Porque eu tenho coisas, eu posso falar. Olha, eu não tenho, de fato, nenhuma coisa que eu não coma de jeito nenhum. Eu como absolutamente tudo. Eu que sou a chata do rolê, então. Sério, eu não tenho um alimento, verdura ou animal que eu não coma. Eu tento não ser essa pessoa, mas eu sou assim. Então, tem algumas coisas que eu não gosto. Batata doce tá começando. Moranga foi uma que eu não consegui ainda. Eu já tentei de diversas formas, eu ainda não consegui comer ela. Nem doce, nem salgada. Com não temperinho rola. verde. Cabotear, um quibebezinho, hein, Gabi? Quibebezinho não rola. Tortei não rola. Pra mim, não sei porquê. Ai, tortei nem falo. Tem que comprar um tortei. E o que eu não como de jeito nenhum, e nem é... Agora eu sou vegetariana também, faz 2 anos, mas eu gostava de carne, então não é essa questão. Mas eu não como de jeito nenhum coisas que vêm do mar. Então, eu nunca consegui gostar. Camarão é a pior coisa pra mim, o cheiro já me enjoa, não sei porquê, mas não deu. Eu já provei, assim, algumas vezes, mas não deu. Peixe também tentei várias vezes, alguns, assim, bem fritinho na beira da praia, bem pouco, com limão, até rolava. Mas não gostava de jeito nenhum, assim. E agora também não vou fazer questão porque sou vegetariana, então eu tenho a desculpa perfeita pra não comer coisas do mar. Mas eu não conseguia gostar, assim. Mas algumas coisas que eu não gostava e consegui, até durante a pandemia, foi um momento, assim, de eu parar e testar. Azeitona eu não comia de jeito nenhum, hoje eu lancho azeitona feliz da vida. Cogumelo eu também não gostava, comecei a gostar, principalmente por causa do vegetarianismo, comecei a procurar, gostar e adoro. Então, né, prova de que dá pra mudar, assim. Estamos aí. Outra coisa que eu odiava e hoje eu tomo frequentemente, mais do que deveria, inclusive, é vinho tinto. Então, assim, pessoas que estão nos ouvindo, tentem, porque a gente sempre tinto muda. Seco ou suave? Seco. Seco. Não, suave eu não... até porque minha mãe que tem o vinho aqui de casa, ela que compra, ela que é apreciadora. Ela nem compra vinho suave, então eu fui direto no seco mesmo, mas me acostumei, assim. Entendi. Então, o provar é muito importante. E tem muita gente que não prova, assim, que tem medo, né, do alimento. Eu não sou essa pessoa, assim, por exemplo, se tiver, sei lá, numa mesa, tiver a pera, por exemplo, ou a maçã, e tiver disponível ali picado com outras frutas, eu vou comer, eu não deixo de comer, mas eu nunca vou comprar, sabe? A gente tem que estar sempre aberta. E a batata doce foi muito isso, assim. Eu comecei, não, eu preciso provar pra ver como é que vai ser. E com as crianças é muito legal quando a gente trabalha com criança, que criança tem várias coisas que não gosta, né? E aí faz algumas combinações, então, de provar. E quando eu tava na residência, eu fazia um papelzinho, assim, com vários alimentos que eles não comiam. Eles tinham que marcar uma carinha feliz, eu fazia 10 quadradinhos. Aí eles tinham que marcar carinha feliz e carinha triste, se gostava do alimento, né? E se não gostava, carinha triste, então. E provar diversas vezes.
E acontecia muito isso, na terceira vez eles já estavam gostando do alimento. Uhum. Tem Então que é muito continuar. legal isso. E os adultos tendem a ser mais cabeça dura, eu acho, assim. De tipo, não, eu não gosto. Mas tu não prova há muitos anos e a gente muda o tempo Exato. todo, né? E a gente Uhum. amadurece, inclusive, também essa questão do paladar. Então, e é adulto, né? Não tem aquela birra de tipo, ai, não quer. Não faz birra, adulto. Prove, sabe? Isso aí. Então, tentem, porque ajuda muito. Exatamente. E agora sim pra última, né? Isso. Gabi, se tivesse um prato feito da Gabriela, ele teria o quê? O que seria fundamental neste teu PF? Arroz, feijão, couve, crua e farofa. O prato do brasileiro, né? Bah, gente, por que couve é tão bom? Couve é maravilhoso, gente. Eu acho ela muito versátil. Vocês sabem como é que eu tô fazendo couve hoje em dia? Ah. Eu tô fazendo com semente de girassol. Eu refogo semente de girassol, dou uma esquentada bem boa e depois eu delícia. refogo a couve. Então, no meio daquela suculência da couve, porque tu pode deixar ela um pouquinho mais pra crua, ou tu pode cozinhar completamente, ela fica bem molhadinha, né? Tem aqueles crunch da semente de girassol. Ai, que que assim, ó, delícia. Eu adoro um sublime. crunch. Fica Eu muito gosto bom. também. Façam, vai ficar excelente. A couve tem uma forma que eu faço, que eu aprendi fazendo um curso de alimentação viva, que é tu cruzinhar. Eles falam que é cruzinhar a couve, que é tu pica ela e amassa com a mão. Amassa, e aí ela vai ficando como se estivesse um pouquinho refogada realmente, porque aí a gente vai cruzinhando, né? Tipo, cozinhando um pouquinho essa couve com o calor das mãos. Fica bem gostosa também. Mas o que eu tenho feito muito, que para mim é um acalento, assim, pro meu coração, que é arroz com couve e feijão. Porque é uma comida que a minha mãe faz muito, e eu não sabia fazer. Até há pouco tempo, meu arroz com couve não ficava bom, apesar de ser super fácil de fazer. E esses dias eu fui pra cidreira, há um tempo atrás eu fui pra cidreira, ela fez, eu pedi pra ela me ensinar, ela me ensinou, e agora, toda vez que eu preciso de um acalento no meu coração, eu faço o arroz com couve. E o feijão, que tá sempre presente. Ai, que massa, que ótimo ouvir isso, Gabi. Eu ia falar que... Eu ia trazer isso mais pra frente no episódio, mas vocês entraram com a couve, eu vou ter que trazer agora, porque faz todo sentido. A gente, na pandemia, não sei se vocês também entraram nessa, mas teve uma galera que eu sei que entrou. A gente aqui virou fanboy, fangirl da Air Fryer. Sim, eu não sei se vocês entraram nesse mundo da Air Não, Fryer. eu não tenho, cara. Não Pois tenho. a gente não tinha também. A gente comprou durante a pandemia e pensando assim, vamos ver, né? Porque a gente não faz fritura aqui em casa. Então seria uma forma de fazer umas coisas diferentes, sem precisar fritar e tal. Vamos ver, cara. A gente caiu no mundo da Air Fryer, assim, de cabeça, a gente ama. E aí a gente faz couve na Air Fryer. Chips de couve. Chips de couve, cara, é muito bom. Mas eu assim, faço no forno. Pois é, a gente fazia também, fazia até às vezes na frigideira, assim, dava uma secada nela, sabe? Já ficava bom, mas fica impressionante, assim, a couve na Air Fryer. É aquela coisa, tira os talinhos mais grossinhos, assim, porque eles não vão, né, dar uma crocância, mas só a pontinha e bota elas inteiras na Air Fryer e deixa, esquece um tempo, vai olhando e tal. Fica muito quebradiça e fica com um gosto, assim, parece que tá temperado, é muito bom. Ai, que delícia. Impressionante. Bacana. Eu gosto muito também. Essas eram as perguntas, né, Pablo? Essas eram as perguntas. Eu adorei. Sua convidada. É bacana, né? Porque assim, legal. é legal falar de comida, gente. É bom. Comida é bom demais. A gente podia fazer só um episódio falando de comida, livre. Então, sabe? olha, a gente já tá com um bom tempo de episódio, Gabi. Se tu quiser falar só sobre comida, eu realmente... Dava Mas tranquilo. assim, não desmerecendo o que tu vai falar, mas é que a gente gosta de falar sobre comida. É bom então, demais. se tu quiser intercalar as coisas que tu tem pra falar com comida, tipo, fala um pouquinho e fala de uma receita, fala um pouquinho e fala de uma comida. Enfim, vamos lá. Receita, eu não sou a maior cozinheira do mundo, né? Então... Mas eu aprendi com a Gabi, indo na casa dela um dia que ela foi cozinhar pra gente um almocinho, a fazer lentilha com arroz ao mesmo tempo na mesma panela. Ai, sim. Foi contigo que eu aprendi, mudou minha vida, tu não tem noção. É uma receita indiana, né? Não, é árabe. Árabe, isso. A gente tem um amigo árabe e ele nos ensina muitas coisas. Tipo, falafel eu aprendi a fazer com ele. Falafel muito que bom. É muito bom. E não é difícil. O problema é que ele é frito, né? E o problema que eu digo é a gente que mora em apartamento, cheiro de fritura, né?
Vou meter na air fryer. Me passa a receita que eu meto na air fryer. Pô, pior que deve ter uma receita dessa paradinha aí. Falafel, né? Falafel. E é muito interessante porque é com grão de bico... Falei certo? Tá certo? Grão de bico cru. Então, tu deixa ele de molho ali 12 horas. Eu deixo até mais. Eu deixo 24 porque o grão de bico, ele tem essa questão dos gases, né? Também. Da flatulência envolvida. Exato. Então, deixa de molho, escorre a água e bate no liquidificador ou no processador. Fica muito tempero verde. Fica uma delícia. Mas o arroz com lentilha é o clássico também. Assim, eu faço muito, porque ele é muito fácil. Cozinha a lentilha quando ela tá quase no ponto. Quando ela tá quase no ponto. Assim, ao dente. Não é ao dente também. Quando tá quase um pouquinho antes de ficar pronta, tu coloca o arroz e termina de cozinhar junto e fica uma delícia. Que ótimo. Mudou minha vida. Quando eu que bom. vi ela fazendo aquela comida, eu fiquei, gente, que incrível. Bom, mas a Gabi nome que eu não lembro. Pois eu também tava pensando no nome, mas eu esqueci. Mas a Gabi voltou porque ela tinha coisas pra falar, ela tinha coisas pra nos contar, então agora a gente vai entrar pro papo mesmo, que é ciência de comida. Que é teus estudos, né, Gabi? Que tu vem vivendo, assim. Conta pra gente o que tu experimentou. Tá, então foi assim, na residência a gente tem que fazer um trabalho de conclusão da residência, que eu vou chamar aqui de TCR, que é como a gente chama. E durante, então, a residência, eu atendi muitas mulheres, né, o público feminino é muito grande, sempre procurando a perda de peso. E eu comecei a notar falas muito comuns entre as mulheres, que era a falta de apoio dos maridos. Eu vou falar em mulheres heterossexuais, porque era o meu maior público e era aonde essas falas apareciam. Então, a gente notou, eu e a minha preceptora, que é a Natália, maravilhosa, que essas falas, elas eram muito comuns, assim, a falta de apoio e também uma fala muito comum em que a perda de peso seria a resolução de todos os problemas da vida, inclusive os problemas conjugais. Então, surgiu o interesse de entender qual a percepção do marido em relação ao corpo dessas mulheres. E aí a gente começou, então, a fazer um estudo já sobre qual a maior prevalência de obesidade. Em alguns momentos eu vou falar obesidade, apesar de não concordar muito com essa palavra, porque essa palavra remete muito à doença. Mas eu concordo plenamente com todos os movimentos anti-gordofobia, que essa palavra remete muito à doença. Só abrindo um parêntese, né? Eu não sou uma mulher gorda. Eu utilizei o meu lugar de fala dentro da residência para poder trazer esse assunto, que eu acho que também é um assunto muito importante, que deve ser falado e trabalhado dentro da universidade, dentro do curso de nutrição, que foi algo que, quando a gente estava estudando, não era muito falado, né, sobre gordofobia. Então, eu aproveitei o meu lugar de fala para poder trazer este assunto, mas acho importante dar ênfase que eu não sou uma mulher gorda, e eu não... Tu não tá ocupando o lugar de outras pessoas dentro do teu artigo, né? Da tua pesquisa. A tua pesquisa é pra trazer mais sobre o assunto, né? Isso. Porque assim, a gente sabe que o pesquisador... Isso é uma coisa que eu ia comentar, assim. O termo obesidade, sobrepeso, eutrofia, desnutrição, é um termo que também é utilizado dentro do contexto científico para a gente definir um contexto muito específico também. Isso. O que a gente traz dentro do conceito de desestigmação da obesidade, relacionada à gordofobia, né? Que é a fobia à pessoa gorda. Que este indivíduo não é apenas este termo. Isso falando bem basicamente. A gente tem um episódio fantástico. Eu ia lembrar dele, pra quem não viu. Isso, obrigado, Thay. É um episódio, assim, sensacional, que várias pessoas trouxeram dentro dos seus locais de fala, que eram pessoas que eram gordas, ou que trabalhavam com isso, ou eram gordas, ou já foram mais, enfim, estão trabalhando com isso, são nutricionistas também, que dissertaram sobre várias coisas. Então, assim, não necessariamente um cientista, ele tem que ser gordo, ou ele tem que ser magro, ou ele tem que ser Y ou Z para trabalhar com aquilo ou não. O processo de descoberta, o processo de investigação científica, no contexto de saúde, no contexto de descoberta tecnológica, ele vai para além desses paradigmas, justamente para a gente poder trazer luz no sentido pleno, assim, fiat lux, para as coisas,
Ó, meti até um latim agora, hein, gurias? É, Cheio não? de looks. Mas só pra avisar quem chegou, assim, caiu de paraquedas, o nosso episódio especial sobre gordofobia é o episódio 22, pra quem quiser catar aí. Ele tem o título A Nutrição é Gordofóbica? Interrogação, justamente pra trazer essa discussão. E nós tivemos 4 pessoas participando, então foi uma conversa muito rica. Quem quiser ouvir, entender melhor do que a gente tá falando e entender o que a gente tá trazendo aqui, acho que vai complementar muito bem com o que a Gabi vai trazer. E Então, se eu não me engano, tá, e foi o especial do Dia do Nutricionista do Foi. ano de 2020, né? isso foi o especial do Dia do Nutricionista, de um ano do nosso podcast também. Então faz Isso, quase um isso, ano, isso. né? Faz na isso. verdade, no dia que esse episódio foi ao ar, já foi um ano desse episódio, então é bom revisitar também essa discussão, né? É, bem bacana. Mas continua, Gabi. Mas o que eu quero dizer é que é muito importante a gente também valorizar essas pessoas, né? Porque as pessoas que são gordas, que são nutricionistas, porque tem um estigma muito grande já em cima de pessoas gordas. Se é nutricionista, então, esse estigma é pior ainda. Então, é muito importante a gente escutar essas pessoas, seguir essas pessoas, poder chamar elas realmente para o podcast. Mas, enfim, é importante, eu quero destacar, então, que eu não sou uma mulher gorda, mas que esse assunto é um assunto que é muito importante e que tem que ser falado muito mais sobre. É pouco falado, como eu disse. E pesquisado, né? E pesquisado, sim. Essa questão até do relacionamento foi algo que, para encontrar na literatura, foi bem difícil. Eu encontrei pouquíssimas coisas falando sobre, sabe? Então... Deixa eu entender, quando tu fala relacionamento, é porque tu... Só fazendo de novo um fio, porque a gente fez um grande parênteses, né? Talvez fique confuso para quem tá ouvindo. Tava trabalhando na residência, que esse assunto é fruto de um artigo que tu tá produzindo, né? Sobre os aspectos, digamos assim, relacionados à estética corporal, né? É isso? Isso. Na verdade, o estudo inicial começou para a gente entender como era a percepção do marido em relação ao corpo da mulher. A percepção que a mulher tinha sobre o seu corpo e a percepção que o marido tinha sobre o corpo dessa mulher. Entendi. Porque, como eu falei anteriormente, durante as consultas a gente via muito, ou o marido não apoiava a mudança, né, de estilo de vida, ou o marido... Também uma coisa muito comum que acontecia é se esse marido era gordo, aquilo não era um problema para a mulher e estava tudo bem o marido ser gordo, mas a mulher ser gorda era um problema para o marido e para ela também. Então, a gente resolveu tentar entender como que estava, assim, como que era essa percepção. E também, como eu falei, eu acho já anteriormente, que essas mulheres, elas tinham como a resolução do problema, de todos os problemas da vida delas, a perda de peso. Tipo, se eu perder peso, o meu relacionamento melhora. Se eu perder peso, eu vou conseguir trabalho. Se eu perder peso, eu vou me sentir mais bonita, eu vou conseguir sair mais de casa. Então, todos os problemas dessas mulheres, elas colocavam como a solução a perda de peso. Então, a gente resolveu estudar e ver se realmente, se esse peso tinha interferência nesse relacionamento. Nessa pesquisa que tu fez, né, não sei quais são os resultados do artigo, ou enfim, que tu conseguiu estudar, mas já dá pra relacionar várias coisas, né? Questões psicológicas e questões até de machismo, inclusive, que nem tu comentou agora desses casais héteros que tinha essa questão. E que a gente observa, claro, agora com estudos a gente consegue demonstrar isso estatisticamente falando, mas a gente já observa que isso é maior, né? Em questão, isso é muito mais preocupante para mulheres. Mas, e como é que foi então essa questão? O que tu conseguiu enxergar? Dá pra tu nos comentar? Ou como é que foi a tua percepção também? Enfim, o que tu pode falar pra gente, basicamente? Tá, então assim, eu tô produzindo um artigo, ele já foi produzido, já foi submetido a uma revista, tô esperando resposta. Tá no rolê, tá no rolê. Isso. Mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre o TCR. O artigo eu acabei mudando ele um pouco para conseguir publicar, até porque a gente teve que diminuir o tamanho dele. E aí o TCR, ele ficou um pouco mais extenso, a gente fez 4 categorias para o artigo diminuir também essas categorias, porque tem alguns assuntos que já são mais estudados, como, por exemplo, a gordofobia e saúde, assim, na questão de atendimento em unidade de saúde, em hospital. Sim. Essa eu acabei tirando do artigo, mas no TCR ela ficou. E aí, então, a nossa ideia inicial era fazer entrevista com vários casais. É um artigo qualitativo e seriam 6 casais. Porém,
não deu certo, porque a gente teve falta de tempo, e a entrevista que a gente conseguiu, que foi com um casal, e acabou virando então um estudo de caso, ela trouxe muita coisa. E a gente então utilizou essa entrevista como um estudo de caso e conseguiu trabalhar a fundo também relacionando algumas coisas do prontuário, porque esse casal, ele era então da unidade de saúde que eu trabalhava. Eu fiz entrevista separado com os dois, primeiro eu fiz com a mulher e depois eu fiz com o marido, né, sempre mantendo o sigilo entre o que ela falou e o que ele falou, né, não comentando um com o outro. E eu também depois segui atendendo ela. O nome que eu dei, né, que eu escolhi para como é que se fala? Pseudônimo? Pseudônimo. Isso. Eu dei um nome pra ela de Melissa, o nome que eu escolhi, tá? O nome dela não é esse. Mas então, a Melissa, eu continuei atendendo ela depois por um tempo. Aí, durante todo o até o fim da residência, eu continuei com ela. Então, eu fui utilizando materiais, ela sabia, né? A gente ela assinou um termo. E então, fui utilizando também os materiais da nossa consulta para poder escrever esse artigo, que ficou... Eu achei ótimo. Eu achei ele lindo, emocionante. O que eu fiquei pensando bastante, Gabi, quando tu foi contando aí todo o processo de estruturação da pesquisa, biriri, bororó, é o quanto isso é comum, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, não necessariamente pequeno, mas ao longo da minha vida, assim, eu lembro de histórias, às vezes, de pessoas, fulano emagreceu e a fulana ficou braba, ou o contrário, a fulana emagreceu e o marido ficou brabo, né? Dessa questão de quanto a percepção corporal da mulher, ela tem essa relação dentro do contexto heterossexual. E eu não sei até, que a gente não pode falar porque não tem ninguém aqui que consiga nos ajudar, né? Como que fica, e a tua pesquisa também não foi para esse lado, como que fica dentro do universo LGBTQI+. Porque tem todo um contexto de pessoas que também se relacionam, que também são obesas, que também são gordas, que não são heterossexuais. E talvez fossem contempladas dentro da tua pesquisa. Daqui a pouco isso daí pode ser fruto de um doutorado, etc e tal. É que tem muita coisa que dá pra correlacionar com essa análise, né? Para poder avaliar, né? Pesquisas poderiam sair dentro dessa pergunta, assim. Sim, mas, na verdade, o que a gente notou, eu atendo atualmente também algumas pessoas LGBT, que ia mais, e o que eu noto, e o que a gente notava também já lá na residência, é que essa questão ela é mais forte, muito mais forte entre os casais heterossexuais. Por toda essa questão do machismo, da mulher ter que servir ao homem, esse corpo que tem que ser para o homem, para sexualizado, um homem, né? Sexualizado, tu tem que conquistar um homem, então tu tem que estar com esse corpo magro, sarado, né? E isso nesse universo LGBTQIA+, não aparece tanto. Não que não exista, porque não sempre que não existe, exista. somos frutos todas da mesma sociedade, né? Exatamente, mas a gente notou que era muito maior entre os casais heterossexuais e por isso, então, que a gente resolveu fazer esse estudo. Outra coisa que eu acho importante falar é que a gente escolheu, então, o que era a maior prevalência de obesidade, que é em mulheres negras, de baixa renda, com um número maior de filhos, casadas, com baixa escolaridade. Então, esse recorte era pequeno e, então, a gente conseguiu esse casal, e aí foi, então, que a gente iniciou esse estudo. Com a mulher, eu fiz algumas perguntas abertas, e esse marido, então, que eu dei o nome de Pedro, era quem era o provedor, assim, da casa. E aí, enfim, na entrevista surgiu uma coisa muito importante que foi relacionada ao trabalho. Ela foi, em algum momento, se candidatou a uma vaga, e nessa vaga, a mulher, ela ficou lá esperando um tempo, e a mulher que ia chamar ela, então, para entrevista, não chamava ela nunca. E aí, ela perguntou para a atendente por que ela estava estava demorando tanto para ser chamada, e aí a atendente foi falar com essa mulher, a porta estava entreaberta, e ela escutou a mulher falando, nossa, ela não tá na vaga, ela não tá nos parâmetros da vaga, ela é enorme de gorda. Nossa, que horror. E aí, eu até vou ler para vocês essa parte, porque é uma parte bem impactante. Abre aspas. Então ela traz assim, eu fui na entrevista, eu vi que sentei lá e a moça não me chamava nunca. Aí eu fui no balcão. Moça, eu marquei uma entrevista com uma moça e ela tá me esperando. Daí quando eu vi,
eu parei assim no balcão e eu vi ela lá e ela falou: meu Deus, é aquela mulher ali, o perfil mas ela pessoalmente não, ela é enorme de gorda. Eu abri a porta e falei: moça, eu não faço perfil, né? Porque aqui diz que eu faço perfil. Eu tô no perfil da vaga, mas só como eu sou obesa e negra, daí eu não tô mais fazendo perfil pra vocês. Aí naquele dia eu desmoronei. Daí vim pra casa chorando e daí pra cá engordei. Não consigo mais emprego, me desmotivou. Isso aconteceu em 2016. Depois disso, ela não conseguiu mais emprego. E uma coisa muito interessante, que nas consultas ela sempre trazia para outros profissionais. Ela teve atendimento médico, teve atendimento com psicóloga, ela sempre dizia que estava em processo de perda de peso. Mas quando tu olhava o peso, a cada momento que ela vinha para essas consultas, ela estava com peso maior. Então aqui mesmo ela fala que ela começa a engordar, então, depois de 2016, justamente depois desse episódio. Mas aí eu também consegui entender que ela traz isso, né, que ela está em processo de perda de peso, porque dentro das unidades de saúde é muito comum qualquer problema que a pessoa gorda tenha, ela já é imediatamente falada para ela emagrecer. Tu tá com dor na coluna? Emagrece. Tu tá com dor no joelho? Emagrece. Tu tá com problema financeiro? Emagrece. Coisas que nem normalmente não precisam, né, necessariamente. Até tem no livro da Alexandra Gurgel, que é o Pare de Se Odiar, que depois no final eu vou indicar ele. A Alexandra fala isso, que tu vai no médico porque tu tá com uma dor no joelho e tu sai de lá com uma prescrição de cirurgia bariátrica, que foi o que aconteceu com a Mel. A Mel vai com problemas na coluna, com dor na coluna, e ela sai de lá, da unidade de saúde em que eu trabalhava, com uma prescrição de cirurgia bariátrica, e ela tá na fila da cirurgia bariátrica. E é por isso esse vínculo direto que, inclusive, profissionais da saúde fazem, não são só, enfim, pessoas da sociedade. Além disso, ainda vem, né, a medicina e outras categorias da saúde fazer essa relação direta, e é por isso que as pessoas enxergam como perder peso como a resolução dos seus problemas, né? Exatamente. Porque parece que as pessoas magras não têm problema no joelho, na coluna, vai resolver, né, todos os problemas. Claro que não, né? Não é essa relação direta e não vai resolver todos os problemas, e não é isso que a pessoa precisa no momento, ela precisa de ajuda para aquilo ali. Exatamente. Enfim, e aí tem todo esse estigma, né? Isso, e eu fico impressionada que, tipo, se vai uma pessoa magra com problema na coluna, a gente encontra outras possíveis soluções. E pra pessoa gorda, não, é uma única exclusivamente, né? Primeiro tu emagrece, depois tu volta aqui pra gente ver o que faz, né? Exatamente. E não dá uma solução pra pessoa, pra aquilo que ela tá precisando, né? Sim, e também tem toda uma questão das pessoas gordas não conseguirem pegar ônibus, né? Não passar na roleta, tem que sentar na frente. E eles falam também muito hoje tá me fugindo as palavras. Nos estudos que eu encontrei, falava muito sobre essa questão do corpo gordo, só por ele existir, ele já ocupa um espaço maior e isso já incomoda a sociedade, né? Sim. Então tem toda essa questão. Ela foi humilhada, né, nessa vaga, e depois disso, essa questão de pegar ônibus, isso tudo foi dificultando, então ela parou, né? Ela parou de procurar emprego, né? Exatamente. Eles tinham uma questão financeira muito importante, assim, eles só viviam com esse salário. E é isso, assim, né? A gente vê também que no mundo do trabalho, as pessoas negras e gordas são né? São mais desvalorizadas ainda. E até tem um dos trabalhos que eu utilizei para fazer o TCR, eles falam que as pessoas gordas, elas não buscam seus sonhos. Elas evitam ir à universidade, a se candidatar a um novo emprego e até novos relacionamentos, justamente por esse medo, né, de todo esse preconceito. Outra coisa muito importante que apareceu é que, apesar de obesidade se falar que ela é fator de risco para algumas doenças, o pior para a pessoa gorda é justamente a sociedade, sabe? É justamente esse convívio na sociedade por todas essas impossibilidades. Bom, de pegar ônibus, é de ter medo de sentar numa cadeira e quebrar, tu não conseguir roupa, porque as roupas dela, ela se sente feia, porque ela só pode usar roupa muito larga e ela gosta de roupa justinha. Bota, ela não consegue comprar porque não fecha no tornozelo. As roupas, que tem algumas roupas agora, né? Para pessoas gordas, mas são roupas que são mais caras, porque ainda como é limitado ainda, né? E são pessoas que são ativistas que estão fazendo essas roupas e acaba sendo um pouco mais caro, então ela não compra. A moda está sendo muito questionada em relação a isso também, né? Porque tem um X número que a moda mais comercial vai. E é isso que tu falou. Aí tem uma loja plus size, mas ela é mais cara porque tem menos peças, enfim.
Uhum. E a outra coisa também que é muito comentado pelas pessoas é que quando é roupa para pessoas maiores, são roupas feias. Tipo, não se esforçam em deixar aquilo de acordo com o que a moda tá dizendo hoje, que a pessoa quer vestir o que ela quiser vestir. E não tem só uma camiseta mais larga, um vestido mais largo e é isso, assim, com umas estampas mais limitadas também. Então, tá sendo muito questionada a moda, as lojas, as grandes marcas estão aos poucos, bem aos poucos, construindo melhores caminhos em relação a isso, mas já faz muito tempo que elas tinham que ter começado, né, esse processo. Sim. Ela traz muito isso, assim, dessa questão da roupa de calcinha. Ela diz que ela não consegue usar calcinha há anos. Imagina isso, gente. Ela usa só short porque ela não consegue, ela não encontra calcinha do tamanho dela, sabe? A vida fica muito limitada, né? Exato. E aí, além de tudo isso, essas pessoas, elas se sentem tão mal com tudo isso que elas acabam se afastando realmente. Vocês sabem, tipo, o que me deixa mais confuso nisso tudo, assim, é que a gente tem uma sociedade que estimula muito o consumo de alimentos industrializados, né? Hipercalóricos, enfim, a gente tem toda uma indústria da engorda, praticamente. Não necessariamente as pessoas, elas consomem aquilo porque elas 100% querem todas as vezes, sim porque a gente recebe muito estímulo para consumir mais, comprar o maior. Daí tu vai no mercado, o 2,5 litros, 3 litros é mais barato do refrigerante, da bebida açucarada do que o 1 litro, ou 2 litros que eu ia precisar. Ou, enfim, a gente tem todo esse contexto que é muito importado dos Estados Unidos, né? A gente vê que eles são muito mais fortes com relação a esse tipo de conduta à alimentação. Muito por conta do lobby da indústria lá. Indústria alimentícia, né? Fortíssima aqui também. Fortíssima. E, por outro lado, a gente tem essa questão da estética, que ao mesmo tempo que a sociedade faz esse estímulo que eu comentei agora, ela também cobra que a gente seja extremamente esbelto, que a gente seja branco, caucasiano, com um dente super clarinho, limpinho, reto, né? Barriguinha tanquinho, super bem disposto, super feliz, a todo momento, todo instante tem um carro da hora, um HB20. São assim, milhões de coisas. E então, assim, o que na verdade, né, a sociedade civil tem hoje em dia, essa dicotomia do que ela realmente quer ou o que ela é estimulada a querer. Então, o que é realmente o que está acontecendo, né? Porque as duas coisas são estímulos que estão acontecendo e sendo sobrepujados em nós. Sim, Pablo, eu costumo falar, e pra mim é isso, é o que dá dinheiro, né? A pessoa se odiando dá muita grana, né? Movimenta aí a indústria da beleza. Porém, também a gente sabe que a indústria alimentícia tem uma força muito grande, né, em cima do nosso governo aí, por sinal, estão querendo derrubar o nosso guia, né, algumas pautas do nosso guia, não queriam mais que a gente utilizasse alimento ultraprocessados. Então, assim, exatamente, são essas duas indústrias que estão aí, e eu fico pensando o tilt, né, que dá na nossa cabeça, porque aí eu faço dieta, eu tenho que fazer dieta, né, eu preciso emagrecer, eu vou no mercado, eu tenho uma disponibilidade de alimentos ultraprocessados por um preço muito acessível. Aí tu vai também para os bairros, para as vilas, para as favelas, tu vai ver que o que tem no mercadinho não é fruta, verdura, que é caro, né? O que tá à disposição lá é bolachinha recheada, é miojo. Ai, não sei se dá pra falar. Miojo é uma marca, né? Massa instantânea. Se eles processarem a gente vai ficar muito famoso. Porque a gente não vai ter dinheiro para pagar eles. Então pode falar a marca, não tem problema. Eles nunca vão anunciar com a gente também. Eles nunca vão anunciar aqui, a gente nunca vai querer eles, sabe? Exatamente. Exato. Então, nos mercados de bairro é o que tu vai encontrar, né? São coisas que são mais baratas. Então, tu vai ver por que quando a gente vai estudar, a questão da obesidade é mais prevalente nessas pessoas, né? É justamente por isso, porque não tem acesso a esses alimentos, né? Então, eu tô com dinheiro, eu tô com pouco dinheiro, eu ganho um Bolsa Família, por exemplo, o que eu vou comprar? Eu vou comprar o arroz e o feijão, a mistura, né? E uma carne, talvez, e é isso, eu não vou ter acesso, e aí eu vou conseguir comprar um refrigerante que também vai me dar um prazer ali naquela hora, né? E pensando em tudo que tu trouxe,
da pesquisa que tu fez, né? Tu pegou um perfil que representa boa parte da população brasileira, né? Uhum. Que é uma pessoa negra, uma pessoa da periferia. Uhum. Só por isso daí já teria muita gente da população brasileira. Uhum. Mulher também, né? E obeso também, assim, uma pessoa Uhum. gorda, que é o que a gente tem bastante dentro do nosso perfil demográfico hoje em dia. Só que a tua pesquisa, ela foi realizada bem antes da pandemia acontecer, Exato. correto? Uhum. E a gente observou que nesses primórdios, né, antes da pandemia, este indivíduo já sofria com a possibilidade de desfrutar de uma carreira fortuita, de conseguir trabalhar, de ser feliz, Exato. né, executar o labor que a gente fala, né? Uhum. Dentro do contexto, é mais uma crítica social, dentro do contexto da nossa sociedade, a gente fala tanto da meritocracia, o indivíduo, ele tem que fazer por si, tem que trabalhar, ele vai lá e consegue, né? A gente fala Coach, tanto sem concordar, parênteses. o coach da Isso. bizarrice. Uhum. Só que imagina quantas pessoas não estão refletindo a situação que tu observou no teu estudo na atual condição, né? Porque a gente teve um monte de gente desempregada e Uhum. pessoas que, por conta da nossa desestrutura socioeconômica, estão se vendo sem condições de comprar uma alimentação de qualidade, estão em extrema Uhum. insegurança alimentar, porque não têm acesso tanto financeiro quanto até mesmo por não ter o dinheiro entrando mensalmente, ou porque Sim. está muito caro Exato. a comida, né? Então eu fiquei pensando nisso, nossa, isso é bem relevante no contexto atual, porque a gente deve ter várias situações muitíssimo parecidas com o que tu tá Uhum. comentando E muito na pior, atualidade. né, Pablo? Com Na verdade, certeza. o Brasil voltou para o mapa da fome, né? Sim. Isso é algo muito preocupante e muito triste também, né? Já falamos sobre isso aqui, inclusive, então, com a Mari Robin, né, Pablo? Isso. A É gente um já episódio lançou. que... Ouçam, é muito bom o episódio com a Mari. Episódio 45, pra quem quiser ouvir. Ela trouxe o resultado da pesquisa da Rede Pensan, que fala sobre o contexto de insegurança alimentar e nutricional, que eles conseguiram observar num período específico ali. Então, aquilo ali foi só a cerejinha do bolo, sabe? É bem interessante, assim, ouça. Tá, e aí, antes de eu entrar na parte do relacionamento, eu só quero destacar mais uma parte, então, aqui do estudo, em que ela fala também que ela se afastou, assim, ela não vai para canto nenhum nas falas dela, assim, eu não vou mais para canto nenhum. E aí, no momento, ela também fala, minhas irmãs são tudo magra, elas são tão bonitas, e ela chora falando disso. Eu não fui no casamento de nenhum irmão, para eles ficarem com pena de mim, ficarem falando que eu sou isso. Eu queria perder peso, mas não tô conseguindo, é complicado. Então, também, né, nos estudos que eu fiz, aparece muito isso, assim, o quanto as pessoas gordas, elas vão se afastando e deixando de fazer coisas, justamente por isso, assim, não saber se vai passar na roleta, por não saber se a cadeira vai suportar. E isso é uma coisa que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa mudar isso, sabe? Não o corpo, ele não tem que se encaixar na sociedade, mas sim a sociedade se encaixar, né? É um absurdo uma roleta, não todos os corpos passarem por uma roleta, sabe? Enfim, e tem muita coisa. Já era hora de ter mudado há muito tempo, né? Exatamente, sabe? E aí, então, o final, que foi a parte que eu iniciei querendo estudar, que era a parte do relacionamento, surgiu muito, então, a Mel, ela traz que ela acredita que aqui estão casados há 20 anos, e ela traz, então, um afastamento sexual, que eles estavam já há alguns meses sem ter relação, e ela se culpava. Em alguns momentos, ela acredita que eles transformaram esse casamento mais numa amizade. Ela fala que ela é ativa, muito ativa sexualmente, porém esse marido então acaba não correspondendo. E aí, em alguns momentos, ela acredita que se ela emagrecesse, ela conseguiria resolver e salvar esse casamento, né? E ela traz em diversos momentos eu questiono se ela se olha no espelho, ela diz que se olha, e o que ela vê ali ela acha horrível, e ela acredita que é o que o Pedro, o marido, então, ele vê. Esse nome é ficcional. Sim. Todos os nomes são fictícios. E então, quando eu vou conversar com o Pedro, ele também fala dessa questão do relacionamento, de que eles estão já há muito tempo sem ter relação sexual. Ele diz que não tem realmente muito interesse sexual. Uhum. E aí, quando eu questiono ele, porque quando eles casaram, ela era um pouco mais magra, né? Ela traz que foi depois das diversas gestações, então, que ela teve,
que ela acabou ganhando peso, que condiz bem com o que a literatura fala, né, que depois de mais de um filho, essa aumenta, né, o número de pessoas, de mulheres obesas. Eu questiono ele se agora que ela tinha engordado, se isso mudava, e ele diz que não, que na verdade a pessoa é a mesma, que não é por isso que ele não tem atração. Ele acredita que é porque eles já estão há muito tempo casados, que eles transformaram essa relação muito mais numa amizade, que às vezes essa questão, que era o que surgia muito nas consultas, às vezes os maridos não se importavam realmente com esse corpo, né? Mas para as mulheres, aquilo poderia então salvar esse casamento. E tem sempre a questão de que o que eles trazem pra ti pode não ser necessariamente tudo que eles pensam, né, sobre o assunto, não sei. Enfim, sempre tem essa questão. Em tudo, né? Inclusive, tipo, a pessoa faz terapia, ela vai tratar na terapia aquilo que ela levar, ou que a psicóloga conseguir questionar, mas quem tá contigo é tu mesmo, né? Então, a gente nunca vai ter 100% de certeza do que a pessoa tá sentindo, e se ela não externalizar isso, né? Sim. Então, a gente vê que para as mulheres, essa questão do corpo, ela é algo central, né? Ainda mais na mulher gorda. E relacionado ao casamento, assim, é muito comum elas falarem que elas acham que podem salvar esse casamento se perderem peso. E, na verdade, às vezes nem é isso, né, pro marido. O que eu notava em alguns atendimentos é que, às vezes, pro marido aquilo não era importante. Diversas vezes elas me traziam que, não, pro meu marido eu tô linda, eu tô ótima, assim como eu tô, e isso é muito bacana. Só que também acontece de não ter o apoio, né, na mudança de hábitos. Então, as mulheres, elas tentavam fazer algumas mudanças na alimentação e esse marido acabava não apoiando, e isso dificulta também. E aí tem esse lado também, né, que tipo, às vezes, ok, a pessoa quer emagrecer por ela, né, vamos para um outro caso aqui, que não é necessariamente o da Mel, mas pode ser de muitas pessoas. Eu quero emagrecer por mim, eu quero passar por esse processo, e aí tu não ter apoio em casa dificulta, assim, 90% do teu processo, porque tem que ou pelo menos respeitar ou pegar junto, né? Eu acho que respeitar o mínimo, mas tem gente que realmente não respeita isso para várias decisões relacionadas ao alimento, e não foi o caso da Mel, mas deve ser o caso de muitas pessoas, né? Exato. E até no processo de aceitação mesmo, né? De a gente trabalhar um pouquinho essa questão da aceitação, às vezes não tem o apoio do marido. E também acontece muito desse marido, dependendo do relacionamento, às vezes se é um relacionamento abusivo, o marido acaba, ele nem quer que a mulher perca peso para poder ficar, né, humilhando essa esposa, né? Então também tem isso, assim, esse medo também de perder depois, mas depois se ela emagrecer, eu vou perder ela. Então acontecia, eu ouvia muito isso. Uma relação de posse, né? Uma relação de posse em relação àquele corpo, né? E o que mais me chamava a atenção era isso, assim, quando o casal os dois eram, que não era o caso da Mel, mas quando os dois eram gordos, o peso, assim, sobre o perder peso para a mulher, aquilo para ela era super importante, mas que se o marido não perdesse, não teria problema nenhum, né? A barriguinha dele eu até acho bonita. Mas então, elas não conseguem sentir isso em relação às suas próprias. Não, exatamente. Justamente porque a sociedade, ela põe esse peso muito maior em cima das mulheres, né? Sim, total. Muito mais. Exato. Mas assim, uma das dificuldades que eu tive é que ele falava muito pouco. Ele respondia pontualmente as minhas perguntas. Então foi um pouquinho difícil a gente conseguir entender mais, assim, a respeito dessa relação. E tem essa questão também do homem, ele se abrir menos, e até uma dificuldade de entender um pouco seus sentimentos, justamente pela cultura machista, né? Como é que a gente fala, não sei o que, de novo, masculinidade tóxica. Por aí mesmo, Gabi, rola bastante, assim, porque assim, primeiro que bom, eu cresci, eu posso falar por mim, né, lugar de fala, homem. Cresci, a maior parte dos guris, assim, nem busca atendimento médico, tá, porque a virilidade, ela impõe dentro do contexto da sociedade que o homem, ele não precisa, ele vai se curar, então o papel curativo da medicina se limita só a coisas extremamente agudas, só quando tu tá muito doente, muito machucado. E também é por uma coisa extremamente curativa, não é terapêutica. Né? Não é preventiva também, né? Não, isso não existe. Prevenção não existe.
No máximo, assim, o que tu vai prevenir? Tu vai escovar os dentes. E Por não é, favor. não é engraçado, porque é Não, verdade, não no Pior que máximo, e assim, é ó, verdade. muito mal É e verdade. porcamente. Então, assim, existe esse Se conceito que cuidar é tu... uma coisa relacionada diretamente à feminilidade, né? O que não tem nada a ver. Mas Isso, ó, foi o guri feita que essa se relação. cuida, ele é fresco, ali, ó, tá passando Uhum. perfume, Nossa, tá tu é indo no higiênico. médico. Tipo, Isso, Uhum. exatamente. Então, assim, isso que tu trouxe, Gabi, é 100% verdade. É uma coisa que, com certeza, evidencia o porquê que tu não teve êxito em conseguir obter minimamente dados para tua pesquisa junto ao público Exato. masculino, sabe? Uhum. Uma outra coisa, ela fala assim, ó, eu pedi tanto a Deus um homem, então uma coisa eu coloquei na cabeça, veio um homem, eu só tenho que lapidar. Ou seja, uma pessoa, porque quando tu vai, nos estudos, eu encontrei muito isso, assim, de que a família fala já pra criança gorda, pra adolescente gorda, que se ela não emagrecer, ela não vai conseguir um homem, que ela nunca vai Sim. poder ser feliz, porque ela não vai conseguir se casar, porque é como se o homem fosse a razão da existência dela, sabe? Ela precisa conseguir um homem pra felicidade dela, né? E que agora ela tem esse cara, ela não pode largar de jeito nenhum, porque Exatamente. não vão querer ela na sociedade. Porque... Exatamente. É. E Então, que assim, desonesto, né, gurias? Olha só, tu tá dando a responsabilidade pra uma pessoa sobre como ela deve, como ela tem o dever tornar uma outra pessoa algo que ela considera que é louvável, É. né? É desonesto com ela e com a outra pessoa também, porque a outra pessoa tá ali no mundo. Tá certo que tem a questão do machismo, do homem lá, que ele é um trouxa, não sei o que, biriri, bororó. Mas, assim, é desonesto também com aquele indivíduo que ele tem as expectativas dele, daqui a pouco não era aquilo mesmo, e daí os dois estão infelizes. Ai, que triste isso, gente. Acumula tudo. Eu quero ler uma parte do Mito da Beleza, que foi até um livro que eu indiquei no nosso último, na nossa última entrevista. E ele é maravilhoso, eu utilizei muito ele no estudo também. E a Naomi fala assim, a Naomi Wolf, o nome dela, e ela fala o seguinte: somos vulneráveis à absorção da interferência do mito da beleza em nossa sexualidade, porque nossa educação sexual foi programada para garantir essa vulnerabilidade. A sexualidade feminina é virada pelo avesso desde o nascimento, para que a beleza assuma seu lugar, mantendo os olhos das mulheres voltados para o próprio corpo, olhando de relance para cima só para verificar a imagem refletida nos olhos dos homens. Olha só que forte isso, né? Porque é exatamente isso. Nasceu uma menina, ela já é a princesinha, ela é linda, né? O que a gente dá de elogio é sempre relacionado à beleza, né? Então, ela é bonita, ou ela é gordinha, ou ela é princesinha da mãe, da avó, sei lá o quê, né? Fofinha. Então, aí a gente põe um vestido e a gente já começa a maquiagem desde de novinha, né? Já pinta as unhas, já passa batom. Então... E fica falando das características, né? Ai, que cabelo linda, que olho linda, que boquinha e tal. E vai só falando do físico. Né? Vai brincar de marido e mulher, vai casar, daí o brinquedo é um bebê. Pra ela ser mãe desde cedo. É o fogãozinho. É o fogão, vai cozinhar, a vassourinha. As panelinhas, vassourinha. Enquanto o homem é tipo, nossa, como tu é rápido, como tu é inteligente, como tu é forte. Dá um caminhão como tu cresceu. pra ele, uma retroescavadeira. Então são outros. Isso afunda pra ele muito matar forte, né? bicho. Exatamente. Os elogios que tu dá pra criança, porque ela vai internalizando, assim, pra que ela serve, né? Então, pro homem, tipo, tu é forte, começa por aí. Todo homem tem que ser forte e rápido e muito inteligente, sei lá, né? E pra menina, ela tem que ser bonita. Exato. Né? Exatamente. E o homem não pode chorar. E, na verdade, quando a gente pensa nisso tudo, assim, na verdade, todo esse machismo, esse patriarcado, né? Ele faz mal, se tu for pensar, justamente para os dois gêneros, né? E para todos mundo. Os outros gêneros, pra todo né? mundo. Para os gêneros também, para não binários, para quem não se identifica então, necessariamente com essa divisão de feminino e masculino, né? Porque é uma divisão em cima de estereótipo também, né? Então. Mas então, nessa parte da sexualidade, eu pretendo continuar estudando isso, né? Vou candidatar a um mestrado daqui a um tempo, justamente porque eu quero continuar estudando isso, assim, eu quero poder entender mais, porque a gente não tem material falando sobre, porque eu não consegui material também muito falando durante as entrevistas, né? Então eu quero muito continuar estudando esse assunto.
Eu gostei muito. E eu acho que tem muita coisa que a gente precisa falar ainda sobre, a gente precisa estudar sobre. A gente está caminhando, assim, nesse assunto da gordofobia, né? Ainda é muito lento. É um baita assunto, né? Pra fazer muita coisa. Tomara que dê certo, que tu continue, porque precisa, a ciência precisa, né? Exato. Mas foi muito bom, assim, foi uma experiência muito, tanto a residência como um todo, assim, que eu aprendi muito, e poder começar a iniciar esse estudo, assim, fez eu mudar muito a minha visão também dos atendimentos. E aí que eu sempre trago nas consultas, né, a questão do prazer sexual, né, durante as consultas, porque tem muita relação, né, como esse corpo, que muitas vezes ele é odiado, como ele consegue receber prazer, né, e como também consegue se dar prazer, né, então eu trago a questão da masturbação. Se abrir para o prazer também, né? Se abrir primeiro para o prazer. Tem que se abrir para aquilo, para depois começar a vivenciar, né? Porque às vezes eles não consideram que esse corpo tenha direito de sentir prazer, né? Sim. Esse corpo que eles acham feio, que eles não conseguem muitas vezes olhar no espelho. Como é isso, né? Como é tu dar prazer para esse corpo? Então eu trago muito isso na consulta pra gente começar a desmistificar, justamente pra... Bom, primeiro tu tem que te aceitar, né? Assim, tu tem que começar entendendo que esse é o teu corpo. Ok, se tu quer perder peso, a gente vai conversar sobre isso, mas é muito importante a gente aproveitar o corpo que a gente tem agora, sabe? Então, como a gente aproveita esse corpo? Levando ele à praia, não ficando com vergonha, né? O que é muito difícil, a gente sabe, a sociedade é extremamente ruim, julgadora. Opressora. Isso, mas a gente tem que... Eu falo muito sobre isso nas consultas, que a gente precisa passar por cima disso, sabe? E que eu tô ali também para apoiá-las nisso, e que esse corpo, então, ele merece prazer, ele merece ir à praia, ele merece passear, e ele merece receber prazer também. O que elas trazem muito é que diversas vezes, quando vai ter relação com o marido, é sempre com a luz apagada, justamente para não ver, tipo, né, poder esconder o máximo desse corpo, né? Ainda assim, para muitas é difícil, né, conseguir ter uma pessoa tocando nesse corpo. Justamente por isso, então, eu trago muito essa questão da sexualidade para algumas pessoas, porque tem algumas que não conseguem se abrir, né, ficam envergonhadas e tudo bem. Eu ia te perguntar, assim, tu chega a falar com todas as tuas pacientes que hoje tu atende? Ou tu só quando tu vê que tem uma brecha ali para entrar no assunto, como é que é essa vivência, assim? Eu falo com homens e mulheres que eu atendo sobre isso. As mulheres conseguem falar um pouco mais, os homens ficam bem tímidos. Ainda mais que tem uma mulher, né, perguntando. Também deve ter uma questão aí. Com certeza. Mas as mulheres, algumas eu entro no assunto e elas me respondem pontualmente, eu sinto que elas não estão confortável, em outros momentos eu tento entrar de novo, e assim eu vou aos pouquinhos, né? Sentindo e tentando entender, né, como é que funciona isso, mas eu vejo que essa é a questão principal, assim, esse corpo que hoje ele é odiado, como é que eu vou dar prazer para esse corpo, né? Então, eu trago principalmente a questão da masturbação, né, porque aí é tu mesmo te dando prazer. Começa por aí, né? Começa por aí. Começa por aí. E tu já teve alguma coisa que te surpreendeu pro positivo, assim, de tu foi conversar com essa pessoa e ela não tinha essa questão, isso não era um problema pra ela? Sim, acontece muito também, sabe? Que bom. Sim, é ótimo também, sabe? Principalmente com casais onde o marido acha a mulher maravilhosa, sabe? Que isso também e fala isso, sabe? Deixa sempre isso, tá sempre reforçando isso. Isso é ótimo, né? Então a mulher, ela se sente bem, ela quer perder peso muito mais pela sociedade mesmo, né? Por poder circular melhor nessa sociedade, mas que ela consegue ter relação, ela fica pelada dentro de casa, isso não é um problema. Não, na verdade são muitas, né? Mas não são tantas assim. E realmente, eu tenho um paciente LGBT atualmente também, e essas são, Pablo, como a gente havia dito, essas são as que mais se sentem à vontade com esse corpo na frente de seus parceiros e parceiras. Pois é, que louco, né? Porque a gente transitou de um assunto para o outro, mas o que é importante ainda tá entre eles, né? Que, no fim das contas, essa relação do prazer feminino, ela tem um aspecto muito voltado
para nossa sociedade, né? Porque a menina, ela não é estimulada a se conhecer quando é pequena, o menino já é, né? Ai, não sei o quê, gurizinho, olha A lá. privacidade, né? A guria é feio quando ela se toca, ou ela tira a mão daí, guria, isso é feio. Então, todo esse aspecto, assim, Fecha a perna, né? porque Isso. tá inibindo o autoconhecimento da criança, que no futuro vai propiciar essa vergonha, né? Que as pessoas têm do corpo, da genitália, do sexo. De certa forma, que nem a Gabi falou, é perfeito isso que tu fala, Gabi, porque é prazer. É uma outra forma de prazer. As pessoas comem porque elas sentem prazer. É uma grande forma de prazer. Exatamente, se não fosse a fome, o prazer do alimento, a gente não comeria, a gente era extinto. Exatamente. Né? Então faz muito sentido isso que tu trata, assim, de alguma forma ou de outra. É uma abordagem diferenciada, no sentido de que, dentro do contexto da nutrição, às vezes a gente não tem espaço, não tem tempo, porque são várias coisas de se tratar, né? Mas dentro de um contexto faz bastante sentido, assim. E quantas vezes a gente vê estudos que saem, né, assim, na mídia, que verificaram justamente a insatisfação, né, sexual, esse não prazer em casais heterossexuais, mas nas mulheres, né, especificamente em mulheres em relacionamentos heterossexuais. São muitos estudos que mostram isso, né, por diversos fatores também. Que mulheres que não conseguem chegar ao orgasmo, né? Que nunca chegaram, né? Exato. Nem sozinhas, inclusive, então tem muitas coisas aí envolvidas, não é só a ver com o outro, então, mas que com certeza essa questão de pessoas gordas e essa relação, né, assim, e tu falou que tem poucos estudos que falam sobre isso, assim, tu chegou a dar uma olhada, assim, no que tinha, nessa questão específica de prazer, ou tu não olhou? De prazer eu olhei um pouco também, porque o que eu tava procurando não era nem justamente o prazer em si, né, mas era a relação, né, Sim, a relação afetiva e sexual, né, então a questão do prazer eu procurei, eu estudei um pouco sobre, até porque aparece muito, justamente como tu falou, eu não vou me lembrar a porcentagem, mas era uma porcentagem bem alta de mulheres que nunca chegaram ao orgasmo. Isso é muito triste, né, também. Seria o mesmo que ter uma pessoa, olha, eu não tenho nenhuma comida que eu goste. Né? Exato. Porque é uma questão fundamental do animal, do mamífero, do ser humano. Exatamente. Né? E é muito incrível tu trazer isso em consulta, assim, eu acho que a gente deveria, nós nutris que estamos aqui ouvindo, enfim, pensar nisso também, assim, se sentir à vontade, né, e preparado para abordar isso, começar a abordar nas consultas, porque nós estamos conversando com pessoas que estão normalmente, né, assim, ali para falar sobre o seu corpo, de diversas formas, mas para falar do seu corpo, e que pode ser um momento muito bom para abordar isso com a pessoa, né, e ela também, ela não se abriu comigo, mas ela pode começar a pensar sobre aquilo, então é só um pequeno gatilho, digamos assim, para pensar sobre o assunto, né? E começar a procurar, e se informar, e levar em terapia, enfim. Porque isso também tem que ser levado para a questão da psicologia, não é a nutrição que vai resolver, né? Exato, mas que pode ser o... Como é que chama o... O caminho? Não é gatilho que eu quero dizer, o start. O start, insight, palavras em português, a partida, para ela começar a pensar sobre o assunto, assim. Né? E eu até lembrei agora que teve uma paciente que nunca conseguiu se masturbar, a gente trabalhou muito isso durante os nossos atendimentos, quando eu ainda estava na residência, e ela não conseguia, assim, por, tipo, uma vergonha, como se tivesse alguém naquele momento íntimo dela, como se... Sabe aquela coisa de Deus, eu acho, sabe? Deus está vendo, eu não posso fazer isso, é muito feio. Tá, tem isso também, Tem isso, né? Teu anjo da guarda, estou do seu lado. E aí ela não conseguiu. Nunca, ela tipo, achava legal, a gente falava muito sobre isso e ela não conseguia. Então, realmente tem isso, né? É isso, como é que eu vou dar? E era uma paciente que ela tinha muita questão com o corpo, ela não era nem obesa, ela era sobrepeso, assim, né? Segundo esse IMC, que eu também já falei isso no outro podcast, que esse IMC que hoje a gente já sabe que ele não é o melhor parâmetro, né? Sim, enfim, já trouxemos ele... Essa discussão, e tem também no episódio da gordofobia, porque vamos revisar essa questão aí, né, Nutris? Exato. Mas, enfim, dentro desse parâmetro aí do IMC, ela era um sobrepeso, ela tinha uma questão muito importante com o corpo. O marido era gordo, e que para ela não era problema nenhum. E ela, com esse corpo, ela tinha uma coisa, assim, muito difícil. E justamente ela também não conseguia, então, nem se dar prazer. Isso para ela era algo muito difícil, assim.
ela seguiu depois na psicologia, o que é ótimo, porque isso é algo que precisa ser trabalhado junto, né, com a nutrição e psico trabalhando junto. Eu faço algumas interconsultas, a gente discute alguns casos e ajuda muito, assim, nessa questão da relação com o corpo, da relação com a comida, é bem importante. É um braço amigo, né, dentro do tratamento, da terapêutica, assim, né? Nossa, total. É fantástico. Vamos para o momento, então, indicação do nosso Papo Feito, que é o nosso momento casca de nós, que depois a gente coloca lá todos os links, todas as coisas, no Instagram, no site. Então agora a gente vai indicar tudo que a gente quer. Não necessariamente relacionado ao assunto, que já foi bastante coisa, já foi ótimo, já deu muito o que pensar e refletir. Mas coisas também não relacionadas ao assunto que a gente quer indicar aí para vocês terem outros... pontos de vista, ou, né, ponto de vista, ou aquela coisa cultural, tipo, se tu já tomou vacina, se tu não tomou, se tu quer ser mais feliz na tua vida, dentro do que a gente quer indicar, ou não também, porque às vezes as nossas indicações, às vezes, não são tão legais, que triste. Na verdade, todas as minhas indicações, eu fico pensando... Não, eu realmente fico pensando assim, será que essa indicação é boa o suficiente pra eu indicar pra outro ser humano? Porque, enfim, né, a gente tá aí com um tempo curto, e daí, daqui a pouco rola de uma coisa não ser tão legal, aquela pessoa diz, não vale a pena. Mas, tudo bem, tudo bem. Pode acontecer. Pensando nisso, posso fazer minha indicação? Pode. Né, já que eu dissertei sobre possibilidade de indicação não ser boa ou não, essa indicação, ela tem bastante ela dialoga bastante com o que a gente conversou no aspecto masculino, tá? Há muitos tempos atrás, nos primórdios dos podcasts, quando eu comecei a descobrir alguns, eu descobri um podcast muito interessante que se chama Memo. Memo se soletra M-E-M-O-H, porque significa homem ao contrário. Sim, é um podcast que fala sobre masculinidade. Eu vou ler aqui o que eles dizem sobre eles, que é mais fácil. O podcast Memo traz o debate de masculinidade para quem não pode participar dos nossos grupos reflexivos e para quem tem curiosidade de ouvir um pouco do que acontece nas rodas de conversa que promovemos. Além de formações, os grupos reflexivos eles conversam, têm assim periodicamente pelo Meet, piriri, bororó, grupos que conversam sobre masculinidade tóxica, sobre questão de aceitação corporal, que nem a gente está falando, ou sobre sexualidade do homem, qualquer coisa sobre a masculinidade no seu aspecto que a sociedade não permite que a gente faça, ou que a gente pense sobre a masculinidade. Por isso que é Memo, homem ao contrário. Então é bem interessante, eles têm assim, são poucos episódios, porque eles não, enfim, por mais que seja um tema que não se esgota, né, como se fosse terapia mesmo, os episódios que eles lançaram são mais pontuais, assim, sobre alguns assuntos que eles gostariam de trazer sobre essa centelha do homem na sociedade. Por exemplo, deixa eu dar um nome aqui, paternidade, né, prontidão sexual, tipo, o homem tem que estar sempre à disposição pro sexo. Sempre querendo. Sempre, exatamente. Masculinidade e religião, masculinidade negra, relacionamento não monogâmico, paternidade. Então tem várias coisas relacionadas. Tá, e aí, como é que fica, né, o conceito do homem na sociedade? Dialoga bastante com o que a Gabi trouxe hoje no nosso episódio. Então, se tu for guri e minimamente quiser ouvir, tem no Spotify o podcast deles, é bem interessante. Tem um site também, tá? O site é bem fácil, é Memo, como eu soletrei logo no início, ou seja, memoh.com.br, memo.com.br, e ali tem tudo descrito direitinho, deve ter outros programas também, vale bastante, assim, porque é introspectivo, as pessoas que estão participando do podcast, elas choram, tem um episódio que é lindíssimo, que é sobre paternidade, onde eles se abrem bastante, eles falam o que eles esperavam dos pais, e o que alguns são pais, né, o que eles fazem enquanto pais, então é bem, bem bacana, assim, ele é bem emocionante, e é isso, então. Porque assim, eu não tenho muito mais do que indicar, eu acabei pensando na minha indicação nesse momento que nós estamos conversando, porque eu estou assim, descaralhado da cabeça de tanto trabalho. Então, meus queridos ouvintes, minhas queridas gurias do podcast, é o que eu tenho pra hoje. É isso, tomem água. Acabou. É isso, se hidratem. Se hidratem, é isso. Bom, eu trouxe alguns que eu usei muito nos meus estudos. Eu trouxe uns que eu achei que são os mais bonitos
e um pouco mais fácil de ler, que tem alguns que são bem difíceis, né? O Mito da Beleza é um que é bem difícil de ler, ele é denso, assim, ele é importante, se quiserem ler, leiam, mas ele é difícil. Mas o que eu trouxe, tem um que é muito bonito, que é Stop Gordofobia e Las Panças Submersas, que ele é em espanhol. Eu encontrei ele na internet, tem um PDF dele. Ele tem muita poesia, ele é lindo esse livro, é um livro... Desculpa, não falei que era um livro, é um livro. E eu não sou muito boa em espanhol, mas é Stop Gordofobia e Las Panças Submersas, de Magdalena Pinheiro. Então encontra na internet, se botar esse nomezinho. Tem o da Alexandra Gurgel, que ela é uma youtuber, uma influencer, né, da antigordofobia. E o livro dela, que é o Pare de Se Odiar, que também é muito bom, ele é facinho de ler, é gostoso de ler. E é isso. E o Mito da Beleza, que já é um pouquinho mais denso, mas são esses. Eu vi ali que eles têm todos ali se procurar no Google, tem na Amazon, tem no Sebos também, eu procurei ele rapidinho, no estante virtual, então... O da Alexandra? Algum deles, acho que esse Stop Gordofobia eu encontrei num sebo. Então, se vocês quiserem comprar de sebos, incentivo aí para poder valorizar, né, pequenas livrarias que estão minguando, ainda mais neste momento. E se for realmente uma pessoa que não tem dinheiro, quiser consumir cultura, como indicação da nossa querida Gabi, a internet veio para isso, né? Aí ajuda, exatamente. A internet veio para isso. Essa frase, ela se completa sem precisar de nada. Deixa em off. O Mito da Beleza eu tenho, né? A Tag fez, a minha mãe tem a Tag assinada, não sei se tu conhece a Tag, mas... o máximo, por sinal. Então, eu tenho aqui em casa, só ler. Então, tem mais um. Lembrei de mais um também. Vai. Que eu até peguei, tô com ele aqui na mão, que é o Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, que a gente falou um pouquinho sobre o lugar de fala, né? Então esse é um livrinho curto, assim, e que fala bastante sobre essa questão. Então também quero indicar ele. E a Djamila é ótima, né? Então, ela tá indicada a autora como um todo. Exato. Bom, e é isso. Isso, Gabi. Isso, Minhas indicações são comidas. Olha só. Foram coisas que eu testei na pandemia e que deu muito certo e que eu indico as pessoas fazerem porque fica muito bom. Então, a gente viciou aqui em casa em fazer alho assado. Pra quem não fez ainda, é uma mudança de vida comer alho assado. Porque quando tu faz o alho assado por um tempo no forno com azeite de oliva, ele não fica tão forte. Aquele sabor de alho, né, que deixa aquele... Fica meio adocicado até, né? Aquele hálito gostoso, sabe, do alho? Não deixa tão forte. E ele fica meio adocicado. E dá pra comer só ele, sabe? Eu comecei a comer ele meio puro, assim, na vida. E ele realmente não deixa aquele gosto tão forte na boca. É só escovar os dentes que passa. Dá pra fazer não uma pastinha. Um alho cru, dá pra fazer uma pastinha, exato. E a gente gosta muito agora de botar esses pedacinhos de alho na massa, sabe? Massa com molho vermelho e uns pedaços de alho solto, que assado fica muito diferente. Então eu vou passar a receita pra quem tá ouvindo, mas a gente vai botar lá no site também, no nosso site. Mas assim, não é a minha receita, né? Eu peguei uma receita da internet e fiz. Só vou passar pra quem tá curioso. Que é basicamente tu pegar a cabeça inteira do alho, cortar uma tampinha em cima, o suficiente pra deixar as pontinhas do dente de alho aparente, sabe? Tu consegue ver assim, então tirou aquela casquinha de cima, aí coloca ele numa forma, numa panela que dê pra ir no forno, e rega todo esse topo, né, do alho com azeite de oliva, fecha com um papel alumínio e bota no forno por 180 graus, mais ou menos por 25 minutos. Depois tira o papel alumínio com cuidado e deixa mais 15 minutos. Ele vai ficar molinho, fácil de tirar das casquinhas e tu pode guardar e vai durar um tempão na geladeira, dura muito. Inclusive, recomendo deixar na cabeça mesmo do alho, se tu não for usar no dia tudo, porque ele dura mais tempo ainda e tira quando for usar e fica muito bom. Então, uma das minhas indicações é essa. Que delícia. Parece bem gostoso mesmo. Nossa, a gente viciou muito. Assim, sabe o que eu já pensei? Não sei se tu comentou, mas botar um gergelinzinho junto, hein? Dá pra fazer muitas misturas boas aí. Gergelinzinho junto. Texturas. Daqui a pouco já faz um hummus, mistura. Super. Mas é isso, assim, ele deixa outro sabor. Ele não deixa aquele... Eu não sei dizer como é que é o sabor esse que fica... Tem um nome pra isso, sabe? Pra identificar esses sabores que ficam na boca e dão uma dificultada aí em passar. Mas enfim, esse jeito de fazer o alho não deixa assim. Residual, tá querendo dizer? Residual, pode ser. Não era bem isso, mas não é pungente. Pungente? Não sei. Tô falando besteira, não sei se é pungente.
que as pessoas usam, não é pungente. Não sei, enfim, fica bom. E a outra coisa relacionada com receita é só pra quem, assim, pra quem não tem churrasqueira em casa, mas tem a air fryer, porque muitas pessoas caíram nessa vida da air fryer, e adoram um pão com alho, fazer pão com alho na air fryer funciona. Só isso mesmo. A gente foi fazer churrasco aqui em casa, mas a gente resolveu fazer o pão com alho na air fryer, deu super certo, então aposte na air fryer pra fazer pão com alho, fica muito bom. E a última indicação que não tem a ver com comida dessa vez é um filme que chama O Preço da Verdade, em português. Ele é protagonizado e, pelo que eu sei também, dirigido pelo Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, pra quem não conhece, é o Hulk da Marvel, entre outras coisas. Mas já que a Marvel é tão grande, é o Hulk da Marvel. E esse filme, ele é sobre o Mark Ruffalo, ele é um advogado que começa ele tá em defesa primeiro das grandes empresas que trabalham com químicos. E aí depois que ele vê que essas grandes empresas estão fazendo grandes ações no meio ambiente, ele começa a repensar a carreira dele e coloca tudo em risco para defender essas famílias, essas pessoas, inclusive animais também, que estão sofrendo em relação a essas grandes empresas. E é uma história relacionada também com o surgimento na indústria, assim, nas vendas, do tal do Teflon, do Teflon, sei lá como tu quer chamar. Teflon, minha avó fala Teflon. Todo mundo mas conhece eu vejo por muita Teflon, gente falar né? Tefal. Também tá aí, entendeu? Eu já ouvi os dois também. Exato, então o Teflon ou Teflon, esse negócio aí, que é essa coisa para antiaderente, né, das panelas, que quando ele surgiu, que faz mais tempo, hoje em dia o Teflon já tá diferente, inclusive por conta do tudo que aconteceu em relação ao meio ambiente e as pessoas que consumiam, e o filme traz isso também. Então é legal, assim, porque tem a ver com essa questão dessas tecnologias que surgem para facilitar a nossa vida e como elas podem interferir na nossa saúde, né? Eu assisti ele, Thay. Ele é muito bom. Eu assisti na Amazon Prime na época, eu não sei se ainda tá, né, nessa plataforma. Deixa eu ver aqui pra falar. Mas ele é bacana porque ele mostra o impacto ambiental e impacto na saúde, porque o filme, ele me corrige se eu tô errado, mas ele se passa, assim, um grande período de tempo, né? Sim, anos. Não é fictício, ele é fato real, é baseado em fatos reais. E é o tipo de filme, tal qual o Blind Spot, que é um político tenso, né? Uma coisa assim, não tem nada de ação, não é completamente drama, assim, mas é Deixa ligado, né? Uma trama política interessante. Super. E o bacana. Mark Ruffalo é maravilhoso. Ele é um ótimo ator. Qual plataforma que tá? Tem na Prime, eu olhei aqui agora, tem na Prime da Amazon, pelo que eu vi é só essa mesmo. Tá. Mas é isso, essas são as minhas indicações. Então, é isso? Isso! Mais um papo feito, então, terminado, o segundo com a Gabi, ela voltou e pode estar voltando cada vez mais. Então, Gabi, se esse mestrado rolar, a gente vai ter muita coisa pra conversar. Exato. Tá sempre convidada, o Nossa Nutrição também é teu parceiro, é nós. Então, gente, Gabi, muito obrigada por participar. Eu quero agradecer por essa recepção, por poder falar sobre esse assunto que é tão importante, que eu adoro. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês, mesmo que virtualmente. Ai, que maravilha! E muito obrigada pra quem ficou até aqui no final desse episódio. A gente sempre lembra que o Nossa Nutrição é um projeto independente, que eu e o Pablo a gente toca do jeito que a gente consegue. Então, se tu quer que o Nós da Nutrição continue, segue a gente no Spotify, dá 5 estrelas no iTunes se tu curte. Segue a gente nas redes sociais, que é Nós da Nutrição em todas. Tem no Instagram, tem no Face, tem no Twitter. Onde tu quiser pra seguir, pra ficar de olho nos novos episódios que vão surgindo. E mais uma vez, conversa com a gente lá nas redes sociais, comenta nas publicações. A gente já está planejando alguns episódios por conta de indicações de ouvintes. Então, pessoas que indicaram, nutricionistas e pessoas que a gente vai entrevistar, muitíssimo obrigado. É bem bacana porque como bem a Thay disse, a gente faz nas nossas horas vagas, assim, nem sempre a gente tem o tino e o tempo para conseguir ir atrás das pessoas. Então, se vocês dão esse apoio, o projeto ele vai muito mais além do que a gente cogita, imagina. Exatamente. E é isso, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Yeah!